Boa noite a todos. Hoje estamos dando continuidade à primeira das duas lives que eu faço por semana. Trata de um livrinho meu que escrevi há muitos anos a respeito da obra de Epiteto. Eles iam chamar de epíteto, epiteto, isso não era o nome dele. Esse nome significa comprado, porque ele era um escravo. Ninguém sabe o nome dele. Escrevi esse livrinho para o meu filho mais velho, e hoje descobri, maravilhado, que uma das histórias que eu conto no livro é contada num vídeo que eu assisti no YouTube de um rapaz que é mais novo que meu filho, portanto ele deve ter lido a minha obra, e que menciona também os estoicos, que é a filosofia que eu estou passando aqui nesta live. Hoje é um dia muito importante para mim, porque é o dia em que meus primeiros 6 alunos se formaram no curso do transformacionalismo, que é um dos cursos que eu ministro à distância. Ok? É sempre bom saber que alguém chegou à etapa final de uma realização de autoaprendizado. Então, a citação de hoje desse livro, que está à venda lá na Amazon, né, diz assim: se quer ser feliz, aprenda a aceitar as coisas como vierem. Porque se são coisas que são externas a você, que não dependem daquelas 3 coisas que já mencionamos como sendo as únicas coisas que te pertencem, então não há o que fazer. Você tem que aceitar como elas venham, né? Você tem que se adequar. A doença é um impedimento para seu corpo, que não lhe pertence, mas não para a sua opinião, que lhe pertence. Seu corpo não lhe pertence. Se pertencesse, ele não envelheceria, você não morreria. Você teria talvez o corpo ideal, porque se dependesse da sua vontade, você faria as escolhas que melhor seriam convenientes para você. Então ele não te pertence. A doença é uma possibilidade, a morte também, o ferimento, enfim. Então, quando essas coisas acontecerem, esperemos que nunca aconteça, você pode ter que lidar com elas. Porque ela é um impedimento para o seu corpo, mas não para a sua vontade. E a sua vontade e sua opinião, que são coisas que dependem de você, é que vão determinar se você vai sofrer ou não. O Buda dizia que a dor não tem como evitar, mas o sofrimento é opcional. Então, escolha não sofrer. Observando a vida, você tem a oportunidade de perceber que as coisas se impedem umas das outras, mas não são empecilhos a você. Em face de qualquer acontecimento, pergunte-se quais as forças que possui e que podem ser utilizadas eficientemente diante dessas circunstâncias. Quando se habituar a pensar e agir assim, as aparências das coisas perdem a capacidade de conduzir você à infelicidade. Não são os acontecimentos da vida que te perturbam, e sim as opiniões que você forma a respeito desses acontecimentos. Então, forme opiniões que sejam construtivas, que te permitam se sair o melhor possível diante dessas circunstâncias. Próxima citação. O mundo lhe empresta certas coisas, mas como não fazem parte das coisas que lhe pertencem, nunca serão suas. Realmente, suas nunca serão. Mesmo que você compre uma roupa que você goste, mesmo que você compre um móvel para a sua casa, ou um carro, nada disso te pertence. E por que não te pertence? Porque tudo que o tempo possa lhe tirar, ou que alguém possa lhe roubar, ou que o destino de alguma forma tirar de sua vida, nunca te pertenceu. Então não há por que se ocupar com essas coisas. Seja como um bom zelador, né? Procure cuidar das coisas que a vida lhe traz, com todo carinho e atenção, mas sem apego. O Buda dizia uma coisa interessante: se você comprar um vaso, lembre-se, vasos se quebram. E o dia que ele se quebrar, se você tivesse lembrado disso o tempo todo, isso não vai te afetar, não vai te aborrecer. Ou pelo menos não deveria, porque não é parte das coisas que te pertencem. Percebe? Muito bem. Então pense nas coisas que o mundo lhe dá como algo que o mundo lhe empresta. Lavoisier dizia que na natureza
Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É interessante essa história do tudo se transforma, porque a única lei imutável do universo é que tudo muda. E se você não tiver flexibilidade para acompanhar isso, você vai se dar mal e vai sofrer. E é uma coisa que você não precisa fazer, porque depende de você esse tipo de escolha. O Edson Caetano da Costa disse: somos hóspedes nesse mundo. É verdade. Na natureza, toda a matéria é feita de energia condensada. Nos ensina a física quântica. Com o tempo, a matéria se deteriora e volta a ser energia, o que significa que apenas a maneira como a energia se manifesta pode se extinguir, mas a energia continua sempre a existir e a ser a mesma, embora possa se manifestar de diferentes maneiras. Você nunca perde nada, apenas devolve ao mundo. E se perder um filho? Ele foi devolvido. E se sua mulher o abandonar? Ela foi devolvida. E se sua casa lhe for tomada? Bom, isso não é o mesmo que devolvido. Mas quem a tomou não presta, você me diria. Mas eu lhe digo, a você que importa quais são as mãos que o mundo use para retomar as coisas que ele lhe emprestou. O Lucas Veloso. Por que passamos horas treinando arduamente o nosso corpo, sendo que quando a velhice vem, tudo se esvai, seus músculos atrofiam, seus ossos enfraquecem, etc. Boa pergunta, Lucas. Uma pergunta interessante. Né? Eu acho interessante porque essa semana, por exemplo, eu estava procurando uns videozinhos para assistir no YouTube e me deparei com um vídeo terrível que conta a história de um homem que comia crianças. A história é verídica. Né? Esse homem esteve na China numa época de famina. Famina, não sei se vocês sabem, é aquela fome cruel que mata todo mundo. Então, nessa época que ele esteve na China, alguns chineses vendiam os filhos mais novos para poder ter dinheiro para sustentar os filhos mais velhos. E esses filhos mais novos eram sacrificados e vendidos como carne. E esse homem experimentou essa carne na China e gostou do sabor. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a raptar crianças americanas e comê-las. Ele foi apanhado, foi julgado e passou pela cadeira, como é que chama? Ele foi executado na cadeira elétrica. Agora, esses fatos de violência existem no mundo e talvez por isso que as pessoas treinam Kung Fu ou outras artes marciais. Mas a grande questão aqui que me incomodou quando eu assisti esse filme é que esse vídeo que contava a história de um homem que comia crianças teve milhares de visualizações. Milhares, milhares. E o que ele constrói? Nada. O que ele acrescenta à vida das pessoas? Absolutamente coisa nenhuma. O que ele ensina para você em termos de filosofia de vida, de sobrevivência, de proteção à sua família? Nada. No entanto, quando eu preparo um vídeo que passa uma mensagem filosófica, ou quando realizo uma live como esta, eu tenho 30, 50 visualizações. Dificilmente eu chego a 100 visualizações num vídeo que seja feito com muito carinho e que passe uma mensagem de crescimento para as pessoas. Só que as pessoas que não assistem esses meus vídeos pequenininhos, que não custam nada para elas, vão assistir aquele vídeo que tem um homem que come crianças. E milhares assistem. Então, a tua pergunta, Lucas Veloso, é bem procedente. Por quê? Que tem muita gente que me escreve e quer que eu volte a ensinar Kung Fu. Eu estou me dedicando a servir as pessoas, ensinando a elas coisas que elas possam usar nas suas vidas, transformar suas existências, educar seus filhos e tornar este pequenino planeta um mundo melhor. Mas essas pessoas não querem isso. Elas querem aprender Kung Fu. Então, que elas respondam, já que elas preferem isso, ao Lucas Veloso, à pergunta que ele fez. Daqui não levamos nada, disse o Tiago Russo, é verdade. Utilizem as coisas da vida como se fosse se proteger do sol, na sombra, onde os bons momentos passam e a proteção da sombra se vai. É verdade, Maton Inclusive, existe um provérbio, eu não sei se é português, que diz:
O sol nasce para todos e a sombra apenas para os mais espertos. Isabel Lima, não entendo porque somos energia com uma identidade. Bom, eu não entendi o resto. Esse idenize, acho que é a identidade, né? Perde quando somos devolvidos às origens, é verdade. A grande questão aqui, Isabel, é que pretender que a nossa identidade como ser, como personalidade, como indivíduo, permaneça após nós morrermos, é uma atitude apenas de egoísmo. Porque nós estamos aqui para viver a vida. Não é a finalidade final, a morte, porque todos sabemos que vamos morrer. Então, podemos escolher, né, aproveitar a oportunidade que a vida nos oferece, desfrutando do que é bom, prestando atenção ao que realmente nos pertence, para poder usar esses recursos para transformar este pequenino planeta num mundo melhor, ao invés de nos lamentarmos ou de fazermos questão que nossa identidade permaneça. O que sabemos é que todos nós somos feitos de carbono. Um famoso autor, Carl Sagan, afirmava que nós somos feitos da poeira das estrelas, porque tanto as estrelas quanto o nosso corpo é feito de carbono. Quando nós nos desfizermos através da morte, o carbono não se perde. E ele vai se transformar em alguma outra coisa com o correr dos séculos. Talvez uma folha de grama, talvez um inseto, eu não sei. Eu não tenho esse tipo de sabedoria. E ninguém voltou para me contar o que acontece do outro lado. Mas, seja você uma folha de grama, uma borboleta, um ser humano, tire proveito da vida que você tem. Viva-a intensamente. E perceba que o maior valor que você tem é o tempo. Desfrute-o. Utilize-o para o bem. Dê um bom exemplo às novas gerações. Procure deixar aqui alguma coisa para as pessoas que ficam, seus filhos, seus amigos, seus descendentes, as pessoas que você ama e até quem você não conhece. Faça o melhor bem que você puder e terá cumprido a sua parte. E aqui o Tiago Russo diz que isso tudo é Kung Fu. E é verdade, o Edson Caetano também diz. Por quê? Porque Kung Fu em chinês significa tempo de habilidade. Estudei chinês na USP, quando era bem jovem, quando dava aula de Kung Fu. E foi o meu professor de chinês que me ensinou isso. E é claro que quando você faz alguma coisa que está causando um efeito no mundo, você arranja muitos inimigos e pessoas invejosas que querem te destruir. E muita gente escreveu que o significado da palavra Kung Fu não era esse. Eu estava repetindo o que um professor de chinês me ensinou. E aí, um belo dia, o Jet Li escreveu sobre isso e mencionou exatamente isso. Kung Fu é tempo de habilidade. Claro que eu disse isso muito tempo antes, porque eu sou mais velho do que o Jet Li. Mas ele também aprendeu na mesma escola que eu, ou seja, Kung Fu significa tempo de habilidade. Tudo que você faz com arte, com esmero, com dedicação, com esforço e principalmente com sacrifício, se transforma numa pequena obra de arte. Faça isso da sua vida. Torne sua vida uma obra de arte. E aprenda o significado da palavra sacrifício. Vem do latim sacrificare. Significa tornar sagrado. Torne sua vida sagrada. Dê um significado a ela. Descubra a sua missão de vida. E aí tudo mais fica resolvido. Tudo fica muito mais fácil. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui com a leitura das citações do meu livro. Quando o mundo lhe empresta alguma coisa, já que jamais será sua, use-a, mas como algo que não é seu. Faça isso como fazem os hóspedes de um hotel. Ok? Se espera que sua esposa, seus filhos e seus amigos vivam para sempre, ou permaneçam ao seu lado para sempre, ou amem você para sempre, está desejando que lhe pertençam coisas que não lhe pertencem. Eu fui terapeuta há muitos anos, tá? E o que acontece? Eu tive muitas pessoas que me procuraram porque estavam desesperadas por ter perdido a esposa ou o marido, enfim, ou um filho, né? E acontece que essas coisas não nos pertencem. Não significa que você não tem o direito de sentir dor nesse momento. É claro que você vai sentir.
Eu já me apaixonei, já perdi pessoas que eu amava e sofri também. Só que o sofrimento é escolha. Dor não. Dor não é opção, tá? Então procure se trabalhar internamente e se lembrar que essas coisas acontecem. Elas fazem parte da vida. Os antigos históricos chamavam que isso era causado pela providência, tá? Se você é cristão, você pode falar providência divina. Tanto faz o rótulo que você vai dar. Mas o certo é que aquela lei imutável diz que tudo muda. A única lei imutável do universo é que tudo muda. Então você precisa ser flexível. Você está preparado para lidar com um mundo que está em constante transformação? Se não está, procure se preparar, aprenda sobre como fazer isso, porque senão, além da dor, você terá o sofrimento. O Edson Caetano da Costa. Numa ala de pessoas terminais, se perguntar o que gostaria de fazer nesse momento, todos vão falar que viver mais com as pessoas que amam, dizer que ama seus amigos e familiares. Ninguém vai falar em coisas materiais, com certeza. É verdade. Eu já vi muita gente morrer, tá? E salvei algumas vidas também. Bem, isso não tem valor, é uma coisa que você faria se estivesse no meu lugar. Eu estou aqui para servir. E você também. Espero que você esteja ciente disso. E aí o que acontece com as pessoas que morrem? Elas nunca falam, poxa, que pena que eu não vou poder enfrentar 8 horas de trânsito para chegar no escritório. Que pena que eu não vou ficar lá preso com o chefe que eu não gosto. Ninguém reclama disso, tá? As pessoas reclamam que estão partindo e não poderão ficar com as pessoas que amam, tá? Então, já que essa é a verdade, aliás, toda pessoa apaixonada, depois que perde a pessoa que é objeto de sua paixão, se queixa de ter perdido aquela pessoa. Mas quando essa pessoa estava do seu lado, não usufruíam da melhor maneira, não eram gentis tanto quanto poderiam ter sido, não acarinhavam essa pessoa tanto quanto poderiam ter acarinhado. Então, só quando você perde é que você dá valor. Não seja assim. Procure observar a tua vida, as pessoas que você ama, e transmitir carinho, levar um sorriso a todos, levar, eu não digo esperança, mas levar assim um sentimento de que alguém os ama, para que você possa ter uma vida melhor. Se você dá amor, você será amado também. Ah, mas não espere isso da vida, hein? O mundo não te deve nada. Você não deve esperar nada do mundo. Do mundo você tem as 3 coisas que te pertencem. Aprenda a se contentar com elas e a fazer delas o instrumento de vossa paz. Márcio Ferreira. Como foi apenas uma palavra, muito complexo, mas quase ninguém consegue compreender o que está passando para os alunos. Isso é verdade. A vantagem de você ter um professor, um instrutor que te ensine, é que ele vai te explicar para que serve cada um dos movimentos e quais as intenções que existem por trás. E procure se lembrar que o berço do Kung Fu moderno foi o Templo Shaolin, que era um templo budista. Então, a arte marcial era ensinada como, digamos assim, um recurso de manter a saúde do corpo para que você praticasse a parte filosófica do Kung Fu, que é muito mais importante. E está cheio de mestres por aí que se esquecem disso. Mestres, entre aspas, né? Que não passam isso aos seus discípulos. O Tiago Russo Panariello pergunta, o que nos pertence? Somos somente nós mesmos? O que nos pertence são 3 coisas. Eu já disse isso inúmeras vezes aqui. O teu pensamento, a tua vontade, as atitudes e os atos que você possa fazer a partir do teu pensamento e da tua vontade. Observe bem essa expressão, que você possa fazer, porque nem tudo que você gostaria, nem tudo que você pensa, nem tudo que você tem vontade, você pode fazer. Você tem que respeitar os demais, o mundo, a natureza, as árvores, a mãe terra. Se todos nós fizéssemos isso, não haveria Covid-19. Não estaríamos passando por uma pandemia, né? Aí você me diz, mas não fui eu que causei a pandemia, isso aí surgiu sei lá onde. Ok, o mundo é assim. O mundo não está nem aí com você. Ele devolve aquilo que você dá a ele. Imagine que você seja uma bola batendo contra uma parede. Se você bater forte, você vai voltar forte. Se você bater suavemente, vai voltar suavemente. E as pessoas ao seu redor não te pertencem.
e nem te pertence às ações que essas pessoas façam. Portanto, o Covid-19 surgiu em algum momento do tempo por algum erro que essas pessoas cometeram. Você é parte do mundo e você será igualmente vítima do que os demais fazem. Você sobreviverá na medida das suas forças e do teu preparo para enfrentar as mudanças que ocorrem no mundo, porque o mundo está em contínua mutação. Lembrando sempre que a única lei do universo, imutável, é que tudo muda. Wellington Mota, qual seria o sentido da vida para nós pobres mortais? O sentido da vida é o sentido da vida. A vida em si mesma, ok? Não procure razões assim absurdas, não procure razões, como é que eu diria, etéreas, mágicas, um sentido maior além daquilo que você vive no seu dia a dia, tá? Você está aqui para ter uma experiência de vida. Essa experiência durará um certo tempo, que você não sabe quanto será. Então aproveite cada momento que você tem, no sentido de viver, usufruir, fazer o bem, ter dignidade, praticar a moralidade, praticar a ética, ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Se todos fizessem isso, estaríamos num mundo melhor. E a Covid está aqui para que você aprenda um pouquinho mais sobre isso, porque do jeito que nós estávamos vivendo a vida antes da endemia, supondo que éramos inexoráveis, não ligando muito para o tempo que dispunhamos, desperdiçando o tempo com videogames e com lazeres aleatórios que nada acrescentavam à nossa vida, chegamos a isto. Agora que você está em casa de quarentena, ou pelo menos passou um tempinho vivendo esse tipo de realidade, você teve tempo para refletir. Então, endireite os seus rumos, pratique o ato de servir, seja útil à humanidade, porque se cada um fizer a sua parte, todos estaremos bem. Quando encontrar alguém chorando porque o filho mudou para longe ou morreu, cuide para que sua imaginação não perceba o fato erroneamente. Percebe imediatamente que não é o que ocorreu que entristece essa pessoa, porque o que a entristece é a opinião que ela formou a esse respeito. Perceba também que essa pessoa não dedicou parte de sua vida a criar um método de sobrevivência filosófica que a sustentasse e, portanto, não aprendeu a enfrentar essa situação. Assim sendo, procure agir com caridade e compaixão, concorde com ela, console-a, mas mantenha-se atento para não permitir que a dor dela contamine a filosofia que dará a você apoio em circunstâncias semelhantes. Bom, a Covid veio para aproximar a humanidade aos seus familiares e seguir uma religião que seja. É interessante essa opinião, viu, Márcio Ferreira? Porque é só uma opinião, não significa que seja fato. Mas se essa opinião lhe é útil, você tem todo o direito de ter sua opinião, porque ela é parte das coisas que te pertencem. E à medida que formos crescendo em sabedoria, temos a escolha, a oportunidade de ajustar as nossas opiniões aos fatos que realmente estão acontecendo, que é o que nós sabemos, né? Quando alguma coisa ruim lhe acontece, pense desta maneira: nenhuma das coisas que estão me acontecendo podem me afetar. Talvez possam afetar este corpo, as posses materiais que o mundo me emprestou, minha reputação, a esposa que me foi dada, os filhos que me foram dados, mas nada me afeta, a menos que eu o permita. Se a gente tem uma opinião que em algum momento diverge da lei, como moralmente lidamos com isso? Bom, então vamos falar de lei. Eu tenho 70 anos, eu levei a vida inteira para encontrar essas leis. E o que eu aprendi sobre as leis da vida? Que quando eu as respeito, eu tenho uma vida melhor, mais bem-sucedida, usufruo mais, tenho mais pessoas que me amam. Agora, quando eu enfrento a lei, quando eu tento entortar a lei ao meu bel prazer, que é uma coisa que não depende de mim, aí eu sofro.
e mereço, e sou castigado, e sou punido. Muitas vezes por mim mesmo, ok? Então, se você tem uma opinião que diverge da lei, eu não estou falando de leis humanas, estou falando das leis da vida. Então, se atenha às leis da vida. Respeite as leis humanas, mas muito cuidado com as leis da vida. As leis humanas, às vezes, podem ser entortadas. Algumas pessoas se furtam à lei. Algumas pessoas são marginais, ou seja, estão à margem da lei. Mas isso são as leis humanas. As leis da vida, as leis da natureza, ninguém consegue vencê-las. E se você as aprender e aprender como fazer o melhor uso delas, então sua vida vai ser muito mais realizada. Procure aprender sobre essas leis. Eu levei a vida inteira para entender isso. Então estou compartilhando no sentido de que isso fique mais fácil para você. Não tenha a presunção de ser respeitado pelos demais, pois isso não lhe pertence. Não espere receber consideração dos demais, pois isso também não lhe pertence. Saiba que não é possível permanecer fiel a estes princípios que eu estou lhe passando e, ao mesmo tempo, ter a pretensão de ser amado e estimado pelo mundo. Muita gente não vai gostar de você por causa disso e pode até te odiar gratuitamente, mesmo que você seja ético, mesmo que você procure fazer o bem, mesmo que você tenha um caminho reto. Então, isso não deve te incomodar, porque não é parte das coisas que te pertencem. Não se aborreça com as pessoas, porque se pretender que elas não o aborreçam, estará pretendendo que elas não cometam erros. Pensem de forma certa e adotem as atitudes certas. E nada disso pertence a você. Se deseja que seus desejos não sejam desapontados, isto está em seu poder, desde que queira apenas aquilo que possa ter. É interessante que isso foi ensinado num livrinho bobinho, que é um livro maravilhoso e que todo mundo conhece, e que se chama O Pequeno Príncipe. Eu me lembro de uma passagem desse livro que havia um rei que mandava alguém fazer alguma coisa. E a pessoa dizia que não ia fazer. Então o rei mudava a sua ordem imediatamente. Então não faça essa alguma coisa. E assim ele estava sendo obedecido. Não seria muito mais fácil que esse rei talvez dissesse a essa pessoa para fazer o que estivesse dentro das 3 coisas que dependiam dela? E aí ela os faria sempre, porque era a única coisa que ela poderia fazer. Então, não se descontente com o mundo porque você tem uma opinião diferente do mundo. Procure conhecer as leis da vida, viver de acordo com elas, e tudo ficará bem mais fácil para você. Se deseja que seus desejos não sejam desapontados, isso está em seu poder, desde que queira apenas aquilo que você possa ter. Só é senhor de si aquele que é capaz de dar e tirar aquilo que é capaz de dar e tirar. E não mais do que isso. Aquele que procura a liberdade perfeita não deve desejar nem recusar nada que dependa dos outros, ou perderá sua liberdade e se tornará um escravo. Todo aquele que jamais se envolve numa luta que não possa vencer é invencível. Mesmo que alguém injurie sua reputação, provoque seu ego ou soque seu corpo, jamais conseguirá lhe causar mal, porque nem a reputação, nem o ego, nem o corpo lhe pertencem. Portanto, o mal está apenas na maneira como você considera estas coisas. Aliás, lembro a vocês, você é o resultado da soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, escolha bem essas pessoas. Escolha os seus amigos, tá? Porque se você é o resultado dessa soma, que seja uma soma proveitosa, uma soma rica, uma soma de realizações, uma soma que transforme sua vida em obras de arte. Se alguém provoca seu ego, lembre-se que é a opinião que você tem a respeito de seu ego que provoca você. Se alguém ofende seu ego, saiba que é a opinião que você tem a respeito do seu ego que te ofende. Não permita que as coisas que vêm de fora e, portanto, não dependem de você, o entristeçam ou te tornem infeliz. Não são das coisas que dependem de você. Então, para que se
envolver com elas para quê? Dar importância a elas. Mantendo-se dentro destes princípios, você controla a si mesmo e se torna capaz de ser feliz. Procure ser discreto ao adotar esta filosofia de vida, pois se quiser compartilhá-la com os outros, corre o risco de ser ridicularizado pelos que são incapazes de aceitar a profundidade destes ensinamentos. Mas a opinião dos outros não lhe pertencem. Portanto, não se perturbe com esses preconceitos. Contente-se em buscar a sabedoria. Não queira parecer sábio, nem ser tomado como sábio. Essas duas coisas não lhe pertencem. Ninguém consegue desconsiderá-lo, pois não depende de você as opiniões dos outros. Apenas você pode se considerar e se honrar, pois apenas sua opinião lhe pertence. Giltone, fazer algo que lhe seja agradável e sempre encontrar um jeito novo para vivenciá-lo, por mais simples que seja. Eu sou músico e hoje, depois de 20 anos, vejo que o gosto musical está restrito no que diz respeito à reflexão. Músicas com letras poéticas, etc. São poucos ouvintes, mas eu prefiro ir por esse caminho. Você está de parabéns, Gil. É por aí mesmo. Faça o que você gosta, desde que o que você faça não ofenda ninguém, não destrua nenhuma vida, e esteja construindo uma relação com o mundo ao seu redor. Por que não? Você tem todo o direito de usufruir da vida e de ter benefícios da vida, desde que o que você faça não prejudique ninguém. Maton Roy, tudo melhora quando você não se importa mais. É lei da vida. Não é não se importar, mas você tem parte da razão, ok? Você tem que se importar, sim, mas há que escolher se importar com o presente e não com o passado, porque ele já passou, não existe mais. E nem com o futuro, você nem sabe se estará lá quando o futuro chegar. Tá? O Tiago diz, se você tem um sonho imenso que tudo leva a crer que é muito difícil, mas você acredita muito, a ponto de lutar por isso, falamos de fé? Sim, podemos falar. A fé é um rótulo, né? Você poderia chamar de dedicação, de esforço, enfim, confie em si mesmo, procure se conhecer, ver se aquilo que você quer realizar, por maior que seja, está dentro daquilo que depende de você. E se estiver dentro do que depende de você, corra atrás. Tá? Hoje mesmo, um amigo meu que já teve o Covid-19, a esposa dele também já teve o Covid-19, ele já sarou, a esposa sarou, e aí ele teve um cálculo renal e foi hospitalizado e passou por uma cirurgia ontem. E hoje estávamos conversando, e ele mencionou que a esposa dele, que já é formada, que já trabalha, que já tem sua carreira, está interessada em se formar como botânica e quer fazer vestibular para a USP. Achei muito interessante isso, porque ela já tem uma certa idade, já está bastante realizada como pessoa, mas ela tem um sonho. E ela não quer se tornar uma botânica para ganhar dinheiro. Ela quer se tornar uma botânica porque ela ama isso. E isso é uma função interessante. Eu costumo dizer que se você faz aquilo que você ama, você nunca trabalha. Você está eternamente de férias. Agora, se isso é uma profissão, procure suprir as pessoas que dependem de você, pelo menos. Prosseguindo. Não há lugar em você para a inveja e o ciúme, pois é tolice pretender ter as coisas que não lhe pertencem. Você não invejaria algo que você já teria. Então você inveja o que não tem. Você não teria ciúme de coisas que sejam piores do que as que você tem. Então significa que você não tem. Então procure observar se essas coisas estão dentro do que você possa ter de uma forma digna, correta e ética. Vá atrás. Se não são, meu querido, esqueça isso. Pense nas coisas que te pertencem, porque senão tua vida vai virar uma bagunça. Melhor que ser um general ou presidente é ser senhor de si mesmo. E isso só é possível se você se desapegar de todas as coisas que não dependam de você, ou seja, as coisas que não lhe pertencem. Próxima citação. Mesmo que queira ajudar o seu próximo, nada pode fazer para ajudá-lo realmente, pois nada do que ele possa dar pertence a você ou a ele.
Olha que interessante. Assim sendo, quando fizer caridade, lembre-se que nada fez que mereça orgulho ou presunção, pois só deu daquilo que não lhe pertence, visto que daquilo que lhe pertence, você só consegue compartilhar. Então, como só são suas três coisas, o seu pensamento, a sua vontade e as coisas que você pode fazer a partir do teu pensamento e da sua vontade, isso você não pode dar a ninguém, porque isso depende de cada um e todo mundo tem o seu quinhão, tem a sua cota. Agora, você pode compartilhar. E existe um autor judeu, Michael Berg, que diz uma coisa muito interessante. Quando nós compartilhamos é quando mais nos aproximamos da natureza de Deus. Porque Deus compartilhou conosco a vida, o mundo, o universo, a natureza, as plantas, os animais, as pessoas que amamos, o nosso próximo, a Mãe Terra, e o nosso semelhante, as pessoas que você ama, o teu vizinho, os teus filhos, a humanidade em geral. Então, se ele compartilhou tanto com você, por que você não pode compartilhar também? E quando você compartilha, você mais se aproxima das atitudes de Deus. Pense nisso, mas pense agora. Eu estou fazendo 41 anos de profissão. Parece que comecei ontem. Fazer o que ama é a base fundamental para isso. É verdade, Edson. Quando a gente faz o que ama. Eu adoro segunda-feira, cara. Tem gente que não gosta, porque eles detestam o que fazem. Como eu amo o que eu faço, segunda-feira para mim é um presente. Sabendo o que lhe pertence e o que pertence ao mundo, note que jamais poderá dar aos outros alguma coisa que eles já não possuam, já que eles só possuem três coisas, e você também. Mas se quiser verdadeiramente ser útil ou presentear alguém, compartilhe com essa pessoa esta filosofia de sobrevivência. É tudo que lhe seja e tudo que lhe seja agradável, pois compartilhar depende de seu pensamento, de sua vontade, e é uma ação que você pode fazer a partir do seu pensamento e de sua vontade. Visto que suas opiniões dependem de você, e visto que suas atitudes e ações dependem de suas opiniões, perceba que existem ações que dependem de você e ações que não dependem de você. Mário Rodrigues, compartilhar e se desenvolver internamente? Sim. Veja bem, não podemos dar ao outro o que não temos. Então, primeiro se desenvolva internamente e depois compartilhe com os outros isso que você experimentou ao se desenvolver. Porque isso é muito interessante. É por isso que o autoconhecimento é a base de tudo. Conheça-se. Conheça os seus poderes, as coisas que você sabe fazer melhor que os outros. E conheça também suas deficiências, as coisas que você pode aprender com os outros. Ninguém sabe tudo. Eu nunca conheci ninguém que soubesse tudo. E tem um pensador lá na América, um pensador que é talvez o maior filósofo americano, Ralph Waldo Emerson. Vocês podem pesquisar na internet esse nome. O Emerson dizia uma coisa. Ele dizia: todo homem tem alguma coisa que é superior a mim e eu aprendo com ele a respeito disso. Ok? Ninguém é superior a ninguém. Só que você tem algumas coisas que você sabe mais que os outros e os outros têm algumas coisas que sabem mais do que você. Se vocês compartilharem, vocês crescem. Uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, na revista de bordo que tem em todos os aviões, havia um texto do Thomas Jefferson, que foi um dos criadores da independência americana. Bom, e esse artigo ele dizia assim, falava algo sobre os direitos autorais. E ele dizia, se você traz um pão embaixo do braço e encontra um amigo que tem outro pão, e ele fala, poxa, que legal esse teu pão, e você fala, esse que você tem eu também nunca experimentei. E vocês trocam de pão, cada qual vai para casa com a mesma coisa que tinha ao começar, um pão, mesmo que seja de espécie diferente. Agora, quando você encontra com um amigo e compartilha com ele uma ideia sua, e ele troca ideias com você e compartilha com você uma ideia dele, que não precisa ser necessariamente igual à sua, cada um vai para casa com duas ideias. A ideia que você tinha originalmente e a ideia que o seu amigo compartilhou com você. Percebe a maravilha do ato de compartilhar? E ele pergunta, o Mário, se seria a lei do retorno. Não necessariamente. Você vai descobrir, e já deve ter descoberto na idade que você tem,
que muitas vezes você dá-se muito do que você tem, do que você possui, dos teus conhecimentos para as pessoas, e elas não te devolvem em igual quinhão, tá? Se fosse lei do retorno, seria igual. E isso não acontece. Agora, na minha opinião, de uma pessoa mais velha, que já vivi bastante, a minha opinião é, você vai receber muito mais, mas talvez não deste com quem você está compartilhando, e sim da vida. Por quê? Porque a lei do retorno, também chamada de lei do karma lá no Oriente, ela diz que quando você semeia um grão de milho, você vai receber esse grão multiplicado no dia da colheita. Andei pesquisando e descobri que tem pés de milho que dão de 4 a 6 espigas. Isso é um absurdo. Mas se ele desse uma só espiga, veja bem, eu fui procurar qual é a quantidade de grãos de milho que tem numa espiga. E eu pesquisei na internet e tem de 500 a 800 grãos. Veja bem, você semeou um grão de milho e colheu 500 a 800 grãos, que é a lei do retorno. Ou seja, você obtém muito mais do que aquilo que você compartilha, mas nem sempre daquela pessoa com quem você mais compartilhou. Porque a gratidão, embora seja uma coisa muito útil, pouca gente pratica eficazmente. Tá bom? O Tassínio diz que ensinamentos através do exemplo, fundamental. É verdade. Os antigos romanos diziam, exemplo docet. O exemplo ensina. Tá? Então, se você ensinar coisas aos seus filhos, falando como eu estou falando com você, vai ter algum efeito. Mas se você der o exemplo, eles sempre vão se lembrar. Depende de você, portanto, a decisão de conquistar bens materiais para mitigar as necessidades das pessoas que você ama e do seu semelhante. O cão que está com você, mas não lhe pertence. O gato que está com você, mas não lhe pertence. O papagaio que está com você, mas não lhe pertence. O peixinho que está com você, mas não lhe pertence. A casa que está com você, mas não lhe pertence. O carro que está com você, mas não lhe pertence. As roupas que estão com você, mas não lhe pertencem. O corpo que está com você, mas não lhe pertence. O nome que recebeu, mas que não lhe pertence. A sua reputação que está com você, mas não lhe pertence. E eu posso falar a noite inteira a respeito disso. Mas o fato dessas ações dependerem de uma decisão sua não significa que tenha a obrigação de fazê-las, pois não pertence nem às pessoas que ama, nem ao próximo as ações que lhe pertencem e que você pode fazer por escolha e não por obrigação. Assim sendo, não há mérito nem obrigação em agir de forma caritativa e benevolente, embora seja isso que eu, como pai, espero que meus filhos pratiquem, na expectativa que eles sigam os meus exemplos. Essa expectativa não me pertence e eu não me magoarei se não conseguir cumpri-la, mas sei que ele, o meu filho, os meus 2 filhos, se sentiriam bem se o fizessem. E é apenas por isso que eu menciono isto aqui. Existia um autor americano chamado Charles Bukowski, ele já morreu. O Charles Bukowski era um imbecil de marca maior. Esse homem trabalhou para os Correios num trabalho que ele odiava e ele trabalhava nessa função 10 horas por dia. Aí ele chegava em casa muito maltratado, muito cansado, porque ele odiava fazer o que fazia. E aí ele se embebedava, ele gostava muito de beber e de fumar. E às vezes espancava a mulher que estava com ele. Ele tinha várias mulheres, porque ele estava sempre se envolvendo com relacionamentos que não duravam. E esse cara só tinha uma coisa boa na vida dele, se é que era boa. Ele se obrigava todas as noites a se sentar na frente de uma máquina de escrever, e o sonho dele era ser escritor. E ele escreveu vários livros. Ele só começou a ter sucesso aos 56 anos de idade, mais ou menos, e explodiu, foi um autor muito publicado nos Estados Unidos. Por quê? Porque, pelo menos em uma coisa da vida dele, ele tinha disciplina. A palavra disciplina vem do latim disciplinare e significa ensinar alguma coisa a si mesmo. Ninguém ensina nada a ninguém. No máximo, nós incentivamos as pessoas a determinados procedimentos. Mas a motivação é um assunto interno
que ninguém consegue motivar ninguém. Conseguimos incentivá-los, se o nosso incentivo cair em terreno fértil. E esse cara tinha disciplina numa só coisa. Ele sentava e escrevia todas as noites. Tivesse bêbado ou não, tivesse feliz com a vida ou não, tivesse caindo de cansado ou não, ele se obrigava todas as noites a escrever 1 ou 2 páginas. E um dia ele foi descoberto por uma editora e se tornou um grande escritor. Eu fico pensando naquela senhora de Goiás. Eu tenho problemas de memória e o nome não me vem agora. Uma senhorinha que vivia fazendo doces. Mas ela era uma grande poetisa. E ela escreveu vários livrinhos com as suas poesias. E esses livrinhos já foram publicados uns 3 anos antes dela morrer. Ela já estava bem idosa. Tá? E eu fico imaginando quantas velhinhas existem por aí, quantas avózinhas sofridas, às vezes esquecidas lá no seu cantinho, fazendo doces para poder sobreviver, que não tem uma gaveta lá cheia de poesias que nós nunca conheceremos, pois nunca serão publicadas. Então a questão aqui é, importa isso para o nosso ego? Talvez. Mas o importante é que você expresse a poesia que está dentro do teu coração. E de preferência não só com palavras e escrevendo livrinhos de poesia, também com suas ações e suas atitudes. Porque o mundo precisa do seu exemplo. Esse é o legado que você deixa quando você partir. E esse cara que eu citei, o Charles Bukowski, ele tinha muitas frases famosas, você acha na internet. A maioria puxa você para baixo, porque ele não era um cara fácil. Mas ele disse uma frase interessante. Você nem sabe a sorte que tem de ser feio. Assim, quando alguém simpatiza com você, já sabe que é por outra razão. Não é apenas pela beleza física. Né? Eu tive uma colega de faculdade, numa das faculdades que fiz, que era uma anta, mas ela era linda. Né? Então ela achava que tinha o direito de ser uma anta, porque ela era linda. E ninguém queria que ela participasse dos grupos de trabalho, porque se ela participasse, afundaria todo mundo. Né? Era analfabeta de pai e mãe e estava na faculdade. Com certeza ela deve ter terminado o curso, hoje deve ser uma psicóloga, porque foi uma faculdade de psicologia em que ela trabalhava. E hoje, se ela é compatível com a minha idade, está perto dos 70 anos. E aí eu fico pensando, não deve ser mais aquela linda mulher que um dia foi. Espero que ela tenha se dado ao trabalho de cultivar suas qualidades interiores, porque se não o fez, hoje com certeza é digna de nossa piedade. Muito bem. Cora Coralina, Alma Torroá, não me deixe esquecer, é isso mesmo. E ele conheceu ela pessoalmente, nos anos 80. Nossa, que maravilha. Eu mandei uma carta para ela, mas não tive resposta, ela morreu antes. Demorei demais para escrever. Parabéns, hein, Matorroá. Eu conheci algumas mulheres muito especiais nessa vida, mas a Cora Coralina não foi uma delas, infelizmente. Eu só conheci o trabalho dela. Próxima citação. Que procuram as pessoas que você ama, seu semelhante e seu próximo? Suas posses? Seus esforços? Ou preferirão eles um amigo modesto, mais sincero? Se lhe responderem argumentando que só será um bom pai e um bom cidadão se produzir riquezas para o engrandecimento de sua família ou de nosso país, diga a essas pessoas que o engrandecimento da família e das pátrias se faz pela soma da integridade de seus membros e que traz muito mais proveito à sociedade um só cidadão honrado, mesmo que de posses modestas, que muitos cidadãos cheios de posses, mas corruptos. Acho que vocês já perceberam isso, porque vivemos num país em que esse mau exemplo nos é dado sempre. Vivemos em um país onde a corrupção impera e onde os corruptos não são punidos, principalmente se têm poderes políticos. Assim sendo, agir corretamente tem um valor redobrado para você. E, mais uma vez, você tem a oportunidade de confirmar aquilo que eu já lhe disse. A única recompensa da virtude é a própria virtude. Se de alguma forma você ceder nas aplicações destes princípios, estará colocando nas mãos dos outros sua possibilidade de ser feliz. Compreenda que, ao utilizar esta filosofia de sobrevivência,
Não deve se permitir usar certos recursos que poderiam lhe trazer coisas que não lhe pertencem. E por agir assim, provavelmente não será avaliado pelos demais em pé de igualdade. E, portanto, não merecerá as honras que são outorgadas pelo mundo. Se você não elogiar a ninguém buscando vantagens pessoais, não cortejar a ninguém tentando se locupletar, não ficar lambendo as pessoas que estão no poder, não merecerá dessas pessoas a mesma consideração que dedicam aos que agem dessa maneira. Muitos dos que agem assim conquistam as glórias e as honras do mundo. Se você se decidir a não agir dessa maneira, não pretenda conquistar as honras que são obtidas pelos que agem dessa forma. Afinal, se as honrarias do mundo têm esse preço, será que elas são honradas? Nunca será justo se pretender ter as coisas pelas quais não pagou. Por quanto se vende um jornal? Se alguém pagando alguns trocados recebe um jornal e você não, nada pagando não recebe jornal algum, não pode considerar que esse alguém tenha levado uma vantagem sobre você. Da mesma forma que se alguém tem o jornal, você tem os trocados que não gastou. Da mesma forma, se não recebe honrarias do mundo, é porque não paga por elas o preço que é usualmente pago em salamaleques, cortejos dúbios e elogios falsos. Nada lhe sobra em lugar dessa honra? É claro que sim. A liberdade de não cortejar aqueles a quem não deseja cortejar e a liberdade de não sofrer a insolência e as exigências daquele que outorgam a honraria. Eu estou criando um novo canal no YouTube, um canal que surgiu da apreciação da Netflix. Criei um canal que se chama YouTube Flix, só que se escreve com U inicial, ok? Amanhã eu deixarei o link lá nos comentários a esta live. Vão lá visitar. Lá você tem, como na Netflix, a Netflix tem lá uma série de playlists anunciando dramas, romances, filmes de ação. E no meu canal você vai ter uma série de playlists anunciando mensagens que fazem bem ao coração, que ensinam alguma coisa, um pouco de ética, um pouco de filosofia. Então, vou me sentir honrado se você me prestigiar amanhã pegando o link lá nos comentários que colocarei embaixo deste vídeo, desta live, e você indo lá e assistindo alguns dos videozinhos que eu estou colocando lá, vai ser um grande prazer para mim ter você conosco. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Permaneça na serenidade do Buda